Estamos ao vivo. Bom dia a todos. Estamos aqui no nosso segundo dia da terceira semana de letras do nosso curso do Instituto Federal Campus Cubatão. E é com muita alegria que hoje a gente recebe a professora doutora Aparecida de Jesus Ferreira, e a quem eu agradeço por ter aceitado o nosso convite e vir aqui gentilmente dividir todo o seu conhecimento com os nossos alunos e conosco, professores. Então, a professora Aparecida tem pós-doutorado e doutorado em Educação de Professores e Linguística Aplicada na Universidade de Londres, mestrado em Linguística pela Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita Filho, e graduação em Letras Português e Inglês pela Universidade do Oeste do Paraná. Atualmente, ela é professora associada da Universidade Estadual de Ponta Grossa, atua no curso de Letras, graduação, língua inglesa, prática de ensino, e no mestrado em Estudos da Linguagem na mesma instituição. Já publicou 14 livros no Brasil, publicou também um livro nos Estados Unidos, tem vários artigos publicados em livros e periódicos científicos no Brasil, na Inglaterra, nos Estados Unidos, em Angola, Portugal, Colômbia e Espanha. Tem experiência na área de linguística aplicada, com ênfase em formação de professores, atuando principalmente nos seguintes temas: formação de professores, prática de ensino de língua inglesa, ensino e aprendizagem de línguas adicionais, análise e desenvolvimento de materiais de ensino, análise de livro didático, letramentos escolares e processos de construção de identidades sociais de professores de línguas, identidades sociais, raça e gênero. É parecerista de vários periódicos, foi pesquisadora visitante pelo King's College London, a Universidade de Londres, Inglaterra, de 2014 a 2015, e em 2018, por 6 meses, com uma licença sabática. No primeiro semestre desse ano, foi professora visitante na Universidade de Bristol, na Inglaterra, onde ficou até o meio do ano. A professora, seja super bem-vinda novamente, e a palavra é sua, e quem quiser ir fazendo perguntas durante a apresentação da professora, pode ir colocando aí no chat do YouTube, e aí a gente vai passando as perguntas à professora, e quando ela terminar a fala dela, ela vai respondendo para a gente, tá bom? Muito obrigada. Obrigada, Kátia, obrigada pelo convite, para que eu possa estar aqui com vocês, né? Para mim é um prazer, e obrigada também ao professor Dr. Rubens Lacerda de Sá pelo convite também, para que eu pudesse estar aqui, né? Então, fico muito feliz de poder estar dialogando com vocês no IFE, que é o campus de Cubatão, né? E muito feliz em estar falando para um grupo de alunos e alunas que estão fazendo um curso de letras, né? E também as demais pessoas que estão participando. Então, agradeço a todas e todos, digo também bom dia, e será um prazer dialogar com vocês. Eu vou apresentar, o que eu vou apresentar para vocês é um pouco de narrativas de professores de línguas acerca de letramento racial crítico. Então, essas têm sido algumas das pesquisas que eu tenho desenvolvido aqui na UEPG, que é a Universidade Estadual de Ponta Grossa, onde eu trabalho, que é no Paraná. E essas pesquisas que eu tenho desenvolvido, né? Então, aqui é um pouco do campus, da onde eu trabalho, da UEPG, aqui no Paraná. E dentro do que eu vou abordar para vocês hoje, eu vou falar um pouco desse contexto da pesquisa, como é que ela ocorreu, aí um pouco da metodologia que eu utilizei para que essa pesquisa ocorresse, trago um pouco de análise de algumas narrativas que eu gerei com as pessoas que fizeram a disciplina naquele momento, e daí depois trago algumas considerações finais, então.
E para esse momento, como eu vou falar de letramento racial crítico, eu não posso deixar de falar e de abordar sobre a questão de vidas negras importam, né? Não posso deixar de falar sobre isso por várias razões, né? Nós tivemos um evento que ocorreu no dia 19, aqui no Brasil, e que todos que estão acompanhando as notícias estão vendo o que ocorreu. E não só esse evento, nós tivemos, ao longo desse ano, vários eventos, né? Entre eles, um dos primeiros eventos que ocorreu com esse movimento foi fora do Brasil, e depois chegou no Brasil e em várias partes do mundo também. Então, embora eu já faça pesquisa sobre letramento racial crítico há muito tempo, né? O que eu falo e o que eu tenho pesquisado tem e se relaciona com esse movimento que está ocorrendo nesse momento, né? Que nós temos que pensar como é que nós possibilitamos e levamos para as pessoas, para que as pessoas tenham esse letramento racial crítico a respeito dos eventos de violência que têm ocorrido não só no Brasil, mas em vários lugares do mundo, né? Contra as pessoas negras, né? E o mais recente foi, infelizmente, que ocorreu aqui no Brasil, no dia 19, né? E daí eu trago aqui um pouco como é que eu entendo e como é que eu vejo essa questão do vidas negras importam, né, na minha vida, né? Então, ele é importante na minha vida porque a partir do momento que eu penso com não só pelo meu próprio pertencimento racial, no entanto, também pelo comprometimento de trazer e possibilitar que as pessoas tenham mais informações acerca de como é que se dão as relações sociais no Brasil e que elas têm intersecção com raça, com gênero, com classe social, por exemplo, né? E na minha própria atuação profissional, de que forma que eu trago essas questões para a minha própria atuação profissional. E também como é que isso vai para minha atuação pessoal também, nas minhas relações sociais, né? E nas minhas práticas sociais, que eu desenvolvo através das aulas que eu faço, através das pessoas com quem eu me relaciono, através das várias coisas que eu faço no dia a dia, que fazem parte das minhas práticas cotidianas, né? Nas minhas ações, quais são as ações que eu faço e que eu desenvolvo que me levam a pensar e me levam a entender que vidas negras importam, né? Então, isso tem que estar embrenhado nas minhas ações cotidianas, né? Para que faça sentido eu falar que vidas negras importam, né? E nas minhas relações sociais de forma mais ampla, né? Ou seja, em todos os lugares, né? E daí, eu estou dentro, né? Eu sou professora no curso de letras, trabalho com a disciplina de prática de ensino de língua inglesa na graduação, trabalho com, esse ano, porque a gente trabalha com algumas disciplinas flexibilizadas. Esse ano eu estou trabalhando com a disciplina de língua inglesa e tecnologias, e no mestrado eu trabalho com a disciplina intitulada Formação de Professores, Identidade Profissional e Letramento Racial. No nosso curso de letras, aqui onde eu trabalho, é o curso de letras licenciatura dupla, né? Então, é sempre português e inglês, ou português e espanhol, ou português e francês. Então, nós temos essas 3 licenciaturas aqui. Então, eu me coloco dentro do campo da linguística aplicada à crítica, essa é a área que eu me posiciono. E dentro da linguística aplicada à crítica, como é que, como eu vou estar falando de letramento racial crítico, eu tenho que me posicionar e ver como é que eu vejo a questão de raça, né, dentro desse campo de atuação. Eu trouxe aqui uma citação de um dos pesquisadores que trata e tem abordado sobre essa questão, que é o Alastair Pennycook, e nesse livro que ele publica aqui em 2001, ele menciona e aborda dizendo que a linguística aplicada à crítica é mais do que apenas uma dimensão crítica adicionada à linguística aplicada. Trata-se de um ceticismo constante, um questionamento dos pressupostos normativos da linguística aplicada. Exige uma rebelde problematização dos ganhos da linguística aplicada e apresenta uma maneira de fazer linguística aplicada que busca conectar
com as questões de gênero, classe, sexualidade, raça, etnia, cultura, identidade, política, ideologia e discurso, né? Ou seja, em qualquer que sejam as áreas que nós estamos atuando dentro do contexto da linguística aplicada crítica, não há como pensar e fazer pesquisa e atuar dentro desse contexto sem que nós possamos pensar que corpos são esses que nós estamos dialogando, para que corpos são esses que nós vamos pensar as nossas atividades, as nossas práticas sociais que nós desenvolvemos e que estão relacionadas com o contexto de sala de aula, no nosso caso, que somos professores e professoras atuando dentro desse campo, né? Então, nós não temos como não pensar e não trazer para o campo das nossas pesquisas, das nossas aulas, né, essas questões que sejam de gênero, raça, classe, etnia, cultura e identidade, né? E daí eu trago uma outra pesquisadora, que é a Ryoko Kubota, que ela também diz e menciona que a falta de atenção para o gênero, classe e raça no campo geral da pesquisa em segunda língua é evidente em alguns dos livros introdutórios em aquisição de segunda língua, né? Ou seja, né, eu faço análise de materiais didáticos, livros didáticos, e também com os meus alunos, a gente escreve e propõe muito material didático, também porque eu acredito que essa é uma das funções do curso, né, da área da atuação da linguagem, do curso de letras, de fazer essas questões e de abordar essas temáticas. E o que a Ryoko Kubota menciona aqui, nas pesquisas que eu tenho feito, fica evidente que as identidades sociais de raça interseccionadas, elas estão menos representadas nos materiais didáticos, nos livros didáticos, seja de segunda língua, seja de português, de espanhol, seja de livros de história, em todos os campos onde há o livro didático, nós vamos observar a representação, né, das pessoas negras, que são 55% da população do contexto brasileiro, essas pessoas não estão representadas, né? E eu trouxe aqui Penny e Kubota para representar e pensar a questão de raça dentro do contexto da linguística aplicada, porque quando eu comecei a fazer pesquisa nesse campo, esses dois foram os dois autores que iniciaram essas discussões dentro do ensino, pensando, né, dentro do contexto da linguística aplicada. E daí, pensando e trazendo isso para a educação linguística crítica, eu vou trazer duas questões que estão dentro desse livro, que é Perspectivas Críticas da Educação Linguística no Brasil. Esse livro foi escrito por vários pesquisadores do Brasil e que ele está disponível gratuitamente. Então, qualquer um que queira acessar, basta digitar o nome do livro em qualquer buscador da internet e ele está disponível, né? Então, eu vou trazer aqui uma citação da Valquíria Montemora. Ela fala o seguinte, que numa educação linguística crítica, os estudos sobre as línguas e também culturas e identidades relacionam-se com línguas e também culturas e identidades dos outros, né? Então, para que a gente possa pensar uma educação linguística, nós temos que relacionar as questões culturais e as questões de identidade. Nós não temos como pensar nesse aspecto no momento que a gente menciona que está fazendo educação linguística. E daí, uma citação do artigo que eu escrevi, que está dentro desse livro também, que eu relaciono com a questão racial. Eu digo o seguinte, que a educação linguística crítica para mim, a que está atenta aos alunos, às alunas, em suas identidades, sabendo que se trata de identidades sociais, sejam elas identidades de raça, de gênero, de classe social, e muitas outras categorias que estão interagindo em sala de aula, ou seja, ensinar uma língua inglesa ou outra língua adicional perpassa por esse entendimento. E daí, o contexto de pesquisa, né? A pesquisa que eu vou demonstrar para vocês agora ocorreu durante 3 anos que eu fiz geração de dados na minha disciplina, 2011, 2012, 2013. Eu, na minha disciplina, que é formação de professores de língua e identidade profissional e letramento racial, há um momento da disciplina que eu discuto bastante sobre a questão de identidade profissional e logo depois eu faço um pouco dessa intersecção de discutir a identidade profissional relacionada com as questões de raça, gênero e classe social também, né?
E daí, naquele momento da produção e do entendimento dessas reflexões, eu peço para as pessoas geralmente produzirem uma narrativa autobiográfica das experiências das pessoas, né, com relação a como é que elas se deram conta de que o racismo existe, né? E daí essas produções dessas professores que participaram da minha disciplina resultou nessa reflexão de eu trazer a questão do letramento racial crítico, né? Porque até então eu utilizava muito a terminologia de trazer as reflexões da teoria racial crítica. A teoria racial crítica, ela vê a questão da raça como centro da análise, né? E vê o racismo como endêmico e como estrutural na nossa sociedade, né? Então, faz reflexões importantes e também a teoria racial crítica traz a questão de como as narrativas autobiográficas, as crônicas, as parábolas, né, são importantes para trazer essa reflexão sobre a questão racial. Então, por isso que eu utilizo, né, a questão da teoria racial crítica, e aí está uma das explicações por que o letramento racial crítico passou a existir nas minhas pesquisas. Porque eu considerei que aquela experiência que os alunos e as alunas que fizeram a disciplina comigo, né, naquele momento, eles tiveram uma experiência, através dessa pergunta e através de escrever as narrativas, de passar por um processo de letramento racial crítico, pensando nas suas próprias percepções e de como é que eles se deram contato com a questão de como é que o racismo existe, né? Então, e naquele momento específico, eu até então trabalhava bastante com a questão do letramento crítico. No entanto, o letramento crítico, ele aborda de letrar criticamente de uma forma ampla, mas não vai com ênfase na questão racial. E eu, por sentir essa necessidade, foi que trouxe essa nomenclatura do letramento racial crítico, então, para as minhas pesquisas, né? Então, aí está um pouco da explicação de como é que surgiu e como é que ocorreu. E daí, isso foi como ocorreu, e nesse ano, quando eu saí para fazer agora essa pesquisa sabática, que foi de fevereiro de 2020 a julho de 2021, eu fiz um pouco diferente. Eu fiz a narrativa daí, pedindo que as pessoas escrevessem um pouco sobre a questão de raça, mais interseccionada com gênero e com classe social. E é isso que eu vou demonstrar para vocês agora, como é que são as reflexões dessas professores e dessas professoras, né? Então, uma das professoras, ela coloca o seguinte: gostei muito de elaborar essa narrativa autobiográfica a respeito da experiência docente e também como aluna de pós-graduação e pesquisadora. A escrita me fez pensar a respeito de questões que nunca tinham me ocorrido antes e contribuiu para que eu me torne uma profissional mais reflexiva a respeito da minha própria prática docente. Então, essas reflexões de trazer isso, o que eu observo quando eu faço essa prática, é algo geralmente bem recorrente, né? Das professoras e professores que fazem e participam dessas reflexões, elas mencionam o quanto que os cursos de formação de professores não trazem essas reflexões para dentro dos seus próprios cursos, né? Porque uma vez que você passa por essa experiência de fazer narrativas a respeito da sua própria experiência, te dá uma dimensão diferente, né? Porque você coloca nesse lugar, né, de quem experimentou, ou de quem já observou de como é que ocorre um evento, né, racista, por exemplo. E isso tudo é importante refletir, porque no momento que o professor ou a professora vai para o contexto de sala de aula, né, ele vai passar certamente por algumas dessas experiências e vai precisar refletir e discutir sobre isso. E daí, nesse momento, é que a gente observa a importância do professor e da professora passar por essa experiência e por essas reflexões críticas a respeito dessa temática. Para que depois ele também tenha um amparo todo teórico para poder argumentar e trazer respostas para as questões que vão ocorrendo no seu interior da sua própria sala de aula, né? Então, essa foi uma narrativa de uma das pessoas que fez a disciplina em 2019 comigo. Então, a metodologia, né? Então, as narrativas foram geradas durante o curso que eu ministro, né? O ano foi 2019, foram 13
autobiografias narrativas que foram escritas por professores de português, inglês, francês, espanhol, né? E aqui eu apresento duas narrativas, né? E que elas tinham que responder como a sua identidade profissional faz intersecção com raça, gênero e classe social. Essas duas participantes que eu vou trazer aqui, né, são formadas, né, são nomes fictícios. Uma delas é a Anete, que é uma professora negra, que tinha 21 anos naquele momento, formada em letras português e espanhol, aluna especial da disciplina de formação de professores, a qual eu estava ministrando. E a outra é a Cris, que é uma aluna branca, 24 anos, formada em português e inglês, mestranda em estudos da linguagem, professora de inglês em cursos privados de línguas, né? Então, vamos lá. Então, a necessidade da pesquisa, né? Então, quando a gente percebe e tem que pensar um pouco sobre as políticas educacionais e políticas linguísticas, nós temos desde uma política educacional ampla, que é a mudança do currículo brasileiro em relação à Lei Federal 10.639 e a 11.645, que modifica a LDB e que torna obrigatório o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana e indígena em todas as disciplinas do currículo escolar, né? E nós temos também as políticas linguísticas como o PNLD, que é o Programa Nacional do Livro Didático, e dentro do Programa Nacional do Livro Didático, ele faz as sugestões e menciona de que os livros didáticos não podem ter qualquer possibilidade de racismo, sexismo, de preconceito com relação à classe social, xenofobia, né? E daí nós temos a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, e a BNCC também menciona essas questões e menciona que nós temos que trazer para as nossas reflexões as questões de raça, gênero, classe social, e também as identidades interseccionadas de forma mais ampla, né? E pensando também no contexto brasileiro, o racismo estrutural e endêmico que nós temos na sociedade, que é a questão que mobiliza nós a pensarmos como é que nós podemos pensar a atuação do profissional de letras que entenda e que incorpore todas essas políticas, né, na sua atuação. E daí, como eu estou falando de raça, é bom que a gente entenda um pouco como é que eu entendo raça. Eu entendo raça como um fenômeno construído socialmente, culturalmente, historicamente e discursivamente. E quando eu falo de raça aqui, eu não estou pensando somente na raça negra, né? Eu estou pensando que todos e todas nós somos racializados. Sejamos nós pessoas brancas, eurodescendentes, pessoas pretas e pardas, que são as pessoas negras, afrodescendentes, as pessoas amarelas, que são as pessoas asiáticas, as pessoas indígenas, que são os povos indígenas que vivem no Brasil. Então, essas categorias de branca, preta, parda, amarela e indígena são categorias do IBGE, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e que faz o censo oficial no Brasil, e que são essas categorias que nós utilizamos quando nós temos que nos auto-identificar, né? Então, essa questão de entender a questão de raça, de que todos nós somos racializados, é importante porque nós entendemos que, dependendo do pertencimento étnico-racial de cada uma das pessoas que convivem dentro do contexto brasileiro, algumas identidades sociais têm mais privilégios do que outras identidades sociais, né? E, nesse contexto, nós temos que pensar a questão da branquitude, né? E como é que a branquitude é vista como norma, como as pessoas brancas são vistas como norma, né? E daí nós temos que poder entender que há uma necessidade de discussão sobre essa questão. E daí é um pouco disso que eu trago também nas minhas análises, nas minhas reflexões. E daí o meu entendimento de letramento racial crítico, né? Eu entendo que o letramento racial crítico reflete sobre raça, racismo, possibilita-nos ver o nosso próprio entendimento de como raça e racismo são tratados no nosso dia a dia, e o quanto raça e racismo têm impacto em nossas identidades sociais, em nossas vidas, seja no trabalho, seja no ambiente escolar, no ambiente universitário, seja nas nossas famílias, seja nas nossas relações sociais. E eu, como formadora de professores e professoras que sou,
entender a importância de utilizar o letramento racial crítico na minha prática pedagógica é de extrema relevância, para que assim eu possa também colaborar para que tenhamos uma sociedade mais justa, com igualdade, com equidade. Aqui, quando eu menciono a questão de equidade, é algo importante, porque se nós pensarmos no contexto brasileiro, somos nós, pessoas pretas e pardas, que são as pessoas negras, afrodescendentes dentro do contexto brasileiro, somos 56% da população brasileira. No entanto, quando nós vamos ver essa distribuição de como essa população está representada dentro do contexto brasileiro, essa representação não é equitativa, de acordo com a percentagem de pessoas que moram no Brasil, né? E daí basta que nós tenhamos e pensemos, por exemplo, quantos de vocês já foram atendidas por médicos e médicas negros e negras na mesma percentagem que vocês já foram atendidos por médicos, por médicas brancos e brancas, por exemplo, né? Então, essa é uma questão importante para ver a questão de equidade, né? E ver quão desigual é o Brasil nessa questão de equidade, né? E que se intersecciona com a questão de raça, por exemplo, né? Então, por isso que rever aqui a questão de equidade é importante. E para termos uma sociedade mais justa e igualitária, nós temos que mobilizar todas as identidades, ou seja, a identidade racial branca, a identidade racial negra, para refletir sobre raça, racismo e possíveis formas de letramento racial e fazer um trabalho crítico no contexto escolar e em todas as disciplinas do currículo escolar. Também é necessário trazer as discussões para a área de línguas, pois a área da linguagem também é responsável em educar cidadãos que sejam críticos e reflexivos sobre como o racismo está estruturado na nossa sociedade, né? Então, nós precisamos de todas as identidades, né? Refletindo e pensando em uma sociedade mais equitativa, né? E sem racismo. E daí, pensando um pouco no referencial, né? Da pesquisa que eu utilizei. Então, para eu pensar sobre a questão de trazer as narrativas autobiográficas para pensar e para fazer a geração dessas narrativas, eu fui pesquisar dentro da área da pesquisa narrativa. Então, o Clandlin e o Connolly foram alguns dos pesquisadores que eu trouxe para pensar a questão de narrativas autobiográficas e pensar na geração de dados. E daí, dentro, como eram professores e professoras, que a disciplina era professores que tinham dupla licenciatura, português e uma língua estrangeira, né? Eu fui procurar também sobre estudos da linguagem e ensino de língua inglesa, porque essa é a área que eu atuo, né? Então, aqui é um dos materiais que eu me utilizei também. E daí, dentro do Brasil, nós temos alguns pesquisadores, né, que têm pesquisado e feito pesquisa sobre a pesquisa narrativa. Entre eles e elas estão a professora Tânia Romero, né, a professora Vera Menezes, a professora Ana Barcelos, né? Então, são algumas das professoras que têm trazido e utilizado sobre a pesquisa narrativa, né? Como eu estou mostrando aqui para vocês, né? E daí, pensando na pesquisa narrativa dentro do campo e da atuação de raça, gênero e classe social interseccionadas, né? Então, tem esse livro que eu organizei, né? Que traz resultados de algumas das pesquisas aí. E daí, pensando na questão de identidade de professores, esses têm sido alguns dos autores que eu tenho trazido e buscado para falar da questão de identidades, né? Então, eu estou trazendo também esses referenciais, né? Porque para dar a possibilidade de quem tem a intenção e a vontade de vir para a pesquisa, né, nessa área, alguns exemplos de referências que podem buscar, né? E daí, dentro dos estudos raciais aqui, eu trouxe a teoria racial crítica, né, que é uma das que eu menciono, e daí outros pesquisadores que também têm tratado da questão do letramento racial crítico. E pesquisas na linguística aplicada que consideram língua estrangeira, né, que consideram a questão racial. Então, aqui estão alguns nomes, tanto de língua estrangeira quanto de língua portuguesa também, né? E daí aqui alguns materiais e publicações fora do contexto do Brasil e no contexto do Brasil que têm trazido e considerado a questão de raça dentro do ensino de língua
de línguas, né? E aí a pergunta que eu respondo, como eu trouxe anteriormente, é como a identidade de professores de línguas faz intersecção com raça, gênero e classe social, né? Então, as análises que eu vou demonstrar agora, nas narrativas que eu vou mostrar para vocês, elas foram divididas em 3 categorias, 3 temas, né? Um primeiro tema, narrativas que as professoras pensaram e que eu encontrei nas narrativas delas, que se remetia a antes da formação de professores, que as narrativas fizeram com que elas se lembrassem de experiências que elas tiveram na família e na educação básica. Em um segundo momento, narrativas durante a formação de professores, né, e experiências na universidade, e depois narrativas após a formação de professores, já no contexto de trabalho, né? Então, um primeiro tema, que é as narrativas antes da formação de professores. Vamos lá, então. Então, aqui eu tenho a professora Anete, 21 anos, que é professora de português e espanhol. Então, ela diz o seguinte: não tive nenhuma experiência familiar que contribuiu para a minha decisão de ser professora. Até então, ninguém na minha família tinha o curso superior. Sempre estudei em rede pública. Quando tinha 11 anos, sofri preconceito na escola por parte de meus colegas e alguns professores, porque na época meu cabelo era bem cacheado e volumoso. Se eu fosse para a escola com o cabelo preso ou solto, era motivo de fazerem piadinhas. Então, com 12 anos, eu alisei o meu cabelo, como se tivesse apagado um pouco da minha identidade. Mas a partir do momento que fiz isso, nunca mais ouvi nada. Fiquei normal, entre aspas, igual a todos. Foi a partir dessa experiência que hoje tenho mais interesse em estudar e saber mais sobre questões sociais de raça. Então, para a Anete, abordar sobre narrativas das professoras no ambiente familiar e no ambiente escolar nos possibilita entender como ocorreu o letramento racial crítico nesses espaços. O ambiente familiar é uma das agências de letramento, ou seja, é o local em que as primeiras experiências de formação e letramento ocorrem. Nessa fase de crescimento da criança, é importante que ela tenha experiências com o letramento racial crítico. Anete, na sua narrativa, traz uma experiência que é bem comum nas famílias negras, de quem consegue acesso à universidade, muitas vezes, é a primeira pessoa da família e que essa pessoa terá a responsabilidade de aumentar o contingente de pessoas negras na universidade, bem como propiciar uma melhor qualidade de vida para as pessoas que estão ao seu redor. Pois as famílias negras, o acesso à universidade significa ter capital econômico, e esse capital econômico levará a outros capitais, como, por exemplo, o capital cultural, capital social e capital simbólico. E para a população negra é de extrema importância, e significa acesso a vários bens que foram negados no decorrer dos séculos. Ao descrever sobre como sofreu o preconceito, Anete relata as experiências de que várias outras pessoas negras experienciam no espaço escolar, tanto por colegas em sala de aula, como por professores e professoras. Ela trata de uma questão que é o cabelo da mulher negra, que é interseccional, como menciona Kimberlé Crenshaw. Abordar sobre a questão racial requer um olhar interseccionado. A questão do cabelo é de fundamental importância para o fortalecimento da identidade racial negra e que não é permitido ou considerado adequado dentro de um espaço escolar como parte da identidade das pessoas negras. É importante mencionar o papel da família e o papel da escola em propiciar que a pessoa negra tenha a sua identidade negra garantida nesses vários locais. E práticas de letramento racial crítico que podem ser adotados nesses ambientes para evitar o sofrimento e a dor da pessoa negra. E ao mesmo tempo fazer o letramento racial crítico, tanto para educar as pessoas negras, como também possibilitar que elas possam saber como se defender de agressões racistas, como também ensinar as pessoas negras e brancas como o racismo ocorre, saber tratar de temas como o racismo em vários segmentos sociais,
E a escola é uma delas. Também no ensino e aprendizagem de línguas, pois é a forma como é ensinado e aprendido a língua que ela se dá também de forma racializada, como eu acabei de mencionar para vocês, a respeito dos livros didáticos e como é que os livros didáticos priorizam a representação e a representatividade das pessoas brancas, por exemplo. A NET traz a experiência da dor, de ter que ser normal, quando ela coloca entre aspas ali, né? Ou seja, adotar características da pessoa branca como norma, a branquitude, para ser aceita no ambiente escolar, no momento em que ela menciona que ela alisou o cabelo. Essa experiência demonstra o que Grada Quilomba menciona em termos de adotar uma postura decolonial. A Grada Quilomba, abre aspas, ela menciona a ideia da decolonização pode facilmente ser aplicada no contexto do racismo, pois o racismo cotidiano estabelece uma dinâmica semelhante ao próprio colonialismo. Uma pessoa é olhada e é dirigida a palavra, e ela é agredida, ferida, e finalmente encarcerada em fantasias brancas do que ela deveria ser. Assim, em questão de segundos, uma manobra colonial é realizada para o sujeito negro, que simbolicamente se torna colonizado. E essa experiência é possível ver no momento que ela fala que ela alisa, né, o cabelo, né? E daí essa questão de alisar o cabelo, que não é uma característica da pessoa negra, que é o caso dela ali, ela fala que tinha o cabelo bem cacheado e bem volumoso, né? Ela tenta se assemelhar às pessoas eurodescendentes. E nesse momento, né, ela é capturada, né, pela ideia da beleza do colonizado. Então, essas são algumas das questões importantes para refletir sobre a narrativa dela. A NET, na sua narrativa, me pareceu que, a partir das suas experiências, adotou uma postura de letramento racial, crítico e decolonial, pois ela entende como Hooks, como Bell Hooks, que no nosso dia a dia, das nossas vidas, nós falamos diferentemente para audiências diversas, né? E essa é uma questão importante no momento que nós vamos atuar com outros alunos e alunas do contexto da escola, né? Aí eu trago uma outra narrativa, a narrativa da Cris, que é uma professora de português e inglês, de 24 anos, branca. A professora diz o seguinte: por ter crescido em um ambiente bastante privilegiado, frequentando sempre escolas particulares e tendo acesso a um largo material de apoio, jogos, CDs, acesso à internet, filmes e músicas, o aprendizado da língua não foi, para mim, uma tarefa custosa. Tive excelentes professores e uma família que sempre me apoiou no processo de aprendizagem. Veio também de meu pai o incentivo à leitura. Novamente, em uma situação de extremo privilégio, sempre fui presenteada com livros, incentivada a conversar a respeito daquilo que lia. Este gosto pela leitura, associado com o desejo de ser professora e a afinidade com a língua inglesa, fizeram com que eu optasse pelo curso de letras. Então, essa narrativa da Cris informa que ela teve um ambiente privilegiado. Ela inicia a sua narrativa informando que reconhece o seu lugar de privilégio. A narrativa de Cris informa que ter nascido em um lugar privilegiado de classe social demonstra o quanto isso facilitou que ela tivesse acesso a aprender línguas, e nesse caso, língua inglesa, né? E também língua portuguesa, pelo fato dela sempre ter ganhado livros e de ter feito, né? E por conta dessa experiência, sempre lia muitos livros, né? Ou seja, demonstra a importância do capital econômico para ter acesso ao capital cultural, através de livros, músicas, filmes, internet, jogos, CDs. E dessa forma, a aprendizagem, né? E a esse acesso a esse letramento, tanto de língua portuguesa quanto de língua inglesa, né, foi facilitado para ela, né? Já o segundo tema. Então, agora eu trago um segundo tema durante a formação de professores na universidade. Como é que foram as experiências dessas duas professoras? Então, a primeira, a Anete, que é a professora negra de 21 anos, que é professora de português e espanhol, ela diz o seguinte: quando decidi cursar letras, em primeiro momento, não pensava na formação de professora, em dar aula.
acreditava que não tinha maturidade suficiente. Por isso, inicialmente, a escolha foi devido ao meu gosto por literatura. Então, ainda no primeiro ano do curso, ingressei no PIBID, espanhol, que significou muito para a minha formação como professora, pois foi lá que comecei a ler, formação de professores, tive contato maior com alunos, exercitei mais a língua espanhola. Foi a partir dessa experiência que fui me encontrando como professora e que era aquilo que eu queria me tornar. Além disso, teve uma disciplina específica na graduação chamada Seminários Temáticos, em que a professora trabalhou temas importantes para a formação como professora, mas também para a formação humana, como, por exemplo, educação especial, identidades sexuais, de gênero e identidades étnico-raciais e juvenis. Então, tratar aqui dessa temática que a Anete menciona, então, as experiências que ela teve durante a formação de professoras possibilita entender o quanto as professoras em formação tiveram acesso ao letramento racial crítico. A Anete, ao abordar sobre a sua decisão de ser professora, ela menciona a questão de maturidade. No entanto, essa maturidade também talvez possa ser entendida como não se ver naquele local, pois ela, como demonstrou anteriormente, não teve experiências no ambiente escolar que favoreceram a sua identidade racial negra, que fosse contemplada no espaço escolar. Na sua narrativa, a Anete trata de políticas públicas de formação de professores como sendo definidor na sua formação e para que ela pudesse decidir sobre a sua formação, que é o caso do PIBID, né? Que é o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência. Já com relação à sua graduação, ela também menciona que teve, sim, letramento racial crítico ocorrendo na sua formação inicial. Ou seja, uma vez refletido sobre as questões de raça na graduação, traz, sim, como resultados que possam possibilitar e que fomentem e gerem interesse de pesquisa e que propõem práticas, né, que possam ser práticas antirracistas e que sejam críticas e reflexivas acerca da questão racial, como ela demonstra aqui nas reflexões dela, né? Já a professora Cris, que é a segunda pessoa aqui que eu faço relato das narrativas, que é uma professora branca, de 24 anos, professora de português e inglês. Então, ela menciona, ao ingressar na universidade, tive o meu primeiro contato com um ambiente maior da diversidade, diferente das escolas particulares, pasteurizadas, homogêneas, que eu frequentava até então. Foram, em grande parte, as discussões fomentadas no ambiente universitário que fizeram com que eu pudesse desconstruir preconceitos e reconhecer-me como uma pessoa privilegiada, tanto do ponto de vista social, quanto do ponto de vista racial. Foi também nesse ambiente que eu passei a entender como mulher em uma sociedade patriarcal e ter acesso às premissas das lutas feministas, moldando o meu perfil enquanto ser humano, enquanto professora pesquisadora, né? Então, a Cris, por ter tido acesso a escolas privadas, com falta de diversidade de pessoas dentro desse espaço, demonstra que a universidade é, sim, um local para ter a possibilidade de encontrar pessoas diversas do ponto de vista racial. Embora muitas pesquisas demonstrem a falta de acesso e discussões que reflitam sobre a questão de raça, gênero e classe social como parte da formação de professores de línguas, a experiência da Cris foi desafiadora nesse sentido, pois o curso de graduação discutiu questões de raça interseccionadas com gênero, classe social, e que foi também refletir sobre patriarcado, feminismo, branquidade, branquitude e o privilégio de ser branco em uma sociedade desigual, como é o caso do Brasil. Na pesquisa desenvolvida, né, por Elivan, por exemplo, que é Elivan Ribeiro, que ela fala sobre a questão de formação de professores de língua inglesa e letramento racial crítico, ela menciona que abordar sobre as questões raciais na formação de professores foram importantes, porque a sua identidade, tanto como docente em formação, quanto cidadã, se consolidou a partir das reflexões
acerca do letramento racial crítico também, né? Então, essas são algumas das questões que são trazidas como importantes a partir do momento que você entra em contato com reflexões teóricas acerca do tema. Já o terceiro tema, eu trago aqui narrativas após a formação de professores e no trabalho, né? Então, a Anete coloca o seguinte: depois que eu terminei a minha graduação, eu pude perceber o quanto o curso modificou conceitos conservadores em minha que tinha sobre alguns temas, como, por exemplo, em relação a gênero e raça. Eram assuntos que tinha uma opinião formada, porém nenhum conhecimento. Ao longo do caminho, tendo diversos textos, ouvindo opiniões distintas e convivendo todos os dias com diferentes pessoas, consegui perceber o quanto evoluí, mas que posso ainda mais. Então, a experiência de professoras após a formação são muito importantes, pois é assim que é possível entender quais são as questões dentro dos seus locais de trabalho. Para a Anete, o curso de graduação foi fundamental para que ela entendesse como as questões de ensino e aprendizagem de línguas está atrelada com as questões de raça, de gênero, e quanto essas questões modificam a sua forma de ver o mundo, ou seja, como ela passa a perceber o curso de letras. E quanto isso fez diferença para ela, na forma como ela é, e como fará a diferença para ela, né, na área da atuação como profissional da área da linguagem. Já a professora Cris, ela menciona o seguinte: em 2019, passei a dar aulas no cursos pré-vestibular em uma instituição privada. E essa tem sido uma experiência conflitante. Por um lado, tem sido uma experiência bastante prazerosa por conta da relação positiva travada com os alunos e o fato de trabalhar em um ambiente muito equipado e favorável à prática docente. Contar com uma equipe de administradores extremamente proativa e disposta a ajudar, além de trabalhar com turmas pequenas e relativamente bem disciplinadas. Por outro lado, o fato de ser uma instituição privada limita em muito as possibilidades dos assuntos a serem trabalhados em uma sala de aula, além de haver uma constante cobrança para que se cumpram todas as atividades previstas no livro didático, pelo qual os pais pagaram caro e que não atende necessariamente os parâmetros que esperamos enquanto profissionais da área de letras. Por fim, o ambiente da escola particular levanta para mim diversas discussões a respeito de questões ligadas ao privilégio. Porque alguns podem estudar num ambiente climatizado, em salas com multimídias e cadeiras estofadas, enquanto algumas escolas, os professores precisam comprar giz do próprio bolso? E sabendo disso, por que ainda se fala em meritocracia? Porque em 6 turmas que eu leciono, tendo apenas 3 alunos negros. Em suma, apesar de ser para mim uma experiência pontuada de perturbações e questionamentos internos, a docência tem sido um grande aprendizado através do qual me desconstruo, aprendo com os meus alunos e colegas, desenvolvo empatia e busco diariamente respostas para as questões que me inquietam. Então, a Cris, que como relatou anteriormente, foi uma aluna que veio da educação básica de uma escola privada e que só na universidade ela conseguiu desconstruir os seus preconceitos, né? E como professora agora, depois de graduada, volta a ministrar aulas em uma instituição privada e as mesmas questões que ela mencionou como aluna que ela experienciou, ela passa agora a experienciar também como professora. Ou seja, a falta de abertura para tratar de assuntos que desafiem os alunos a pensar seus privilégios. Nesse caso, ela não está conseguindo fazer com que os seus alunos e alunas possam ter acesso a materiais extras, por exemplo, que não sejam livros didáticos da própria escola e que não abordam sobre temas que sejam importantes para pensar uma sociedade mais justa e equitativa do ponto de vista racial, interseccionado com a questão de
gênero e classe social, e assim promover a questão do letramento racial crítico. Cris percebe que o ambiente da escola privada, ao mesmo tempo que tem todo o equipamento necessário para o ensino-aprendizagem possa ocorrer, mas, por outro lado, falta liberdade para que o professor ou a professora possa trazer questões que são as inquietações, né, que ela acabou encontrando através das experiências e das reflexões que ela teve de leituras críticas dentro do próprio curso de formação do curso de letras. Então, agora eu passo a trazer um pouco das considerações finais, né? E passo a fazer um fechamento aqui, voltando um pouco daquelas reflexões que eu fiz anteriormente sobre as questões de vidas negras importam, Black Lives Matter. Então, como é que depois dessas reflexões, dessas duas narrativas, a gente pode pensar no contexto da universidade, fazer que quando a gente menciona e diz que vidas negras importam, em como é que dentro das universidades essas vidas negras, né, podem, de fato, se mostrar efetivas e que elas importam através das nossas práticas sociais, né? Então, nos cursos de formação de professores de línguas, né, o que tem sido feito para incluir disciplinas nos cursos que abordem sobre a temática racial e suas interseccionalidades, né? Incluir referências bibliográficas que tenham outras perspectivas epistemológicas que não sejam somente perspectivas eurocêntricas, né? Então, quantos autores e autoras nas nossas disciplinas são lidas anualmente, né, que são pessoas negras ou pessoas indígenas que escreveram, ou então abordam sobre a temática de pessoas negras e indígenas. Então, precisamos demonstrar em nossas ementas, em nossas referências bibliográficas, que vidas negras importam. Quem são as pessoas que nós orientamos nos nossos trabalhos de conclusão de curso, nos nossos mestrados, nos nossos doutorados, nos nossos alunos de iniciação de pesquisa? Quem são as pessoas que fazem parte dos nossos grupos de pesquisas, nos nossos grupos de estudos, né? Orientamos pesquisas com a temática racial e suas interseccionalidades, mesmo que não seja os nossos temas de pesquisa, mas que é de interesse das pessoas que estão propondo seus projetos de pesquisa. Então, essa é uma outra questão importante. E daí, quem são os pesquisadores e pesquisadoras citados nos nossos artigos, que são publicados em periódicos e em livros, né? As nossas escolhas demonstram que vidas negras importam, pois as pessoas que nós citamos nos nossos artigos, essas pessoas têm, né, pertencimento racial e de gênero. Quantas pessoas negras são convidadas como conferencistas nos eventos acadêmicos que nós organizamos? As pesquisadoras e os pesquisadores negros e negras, não somente tratando da temática racial, mas também, né, das suas pesquisas de uma forma mais ampla e da sua área de atuação. Nos livros de literatura que são lidos no curso de graduação dos cursos de letras, quais são os livros que são lidos? Os livros que são lidos são de autores e autoras negros e negras, né? Há protagonistas negros e negras dentro dos livros que não abordem e que não tragam a pessoa negra somente mostrando questões que desprivilegiam as suas identidades, né? Então, essas são algumas das questões, né? E quantos pesquisadores e pesquisadores são convidadas para comporem as nossas bancas de mestrado e doutorados? São pesquisadores negros e indígenas também? Então, qual tem sido as nossas posturas dentro desses locais, né? Então, no Brasil, como eu mencionei, somos 56%, né, da população que é preta e parda. Essa população precisa estar representada nos currículos, nas bibliografias escolhidas, pois trazem conhecimentos, epistemologias, teorias que perpassam as suas experiências vividas, né? As universidades também precisam pensar, no momento dos seus concursos, a admissão de professores e professoras e pensar como são feitas as escolhas nas contratações, pois temos um contingente importante de professores e professores negros e negras qualificados em todas as áreas do conhecimento e que podem atuar nos cursos de formação de professores, concursos, que pensem uma universidade que seja equitativa racialmente, como eu mostrei, né? Então, precisamos demonstrar com ações antirracistas que vidas negras importam,
no nosso local de atuação, né? Aqui eu trouxe alguns exemplos de dossiês que foram organizados no campo da linguística aplicada com a temática racial no Brasil. Então, há um contingente importante de dossiês, né, que foram feitos e que eu trouxe aqui alguns exemplos para aqueles que querem ou se interessam, né, ou que possam ter interesse em pesquisar dentro do campo da linguística aplicada, voltada para a questão da temática racial. Então, eu agradeço imensamente, novamente, o Rubens por me possibilitar de estar aqui, e também a Kátia e o IF Cubatão pela possibilidade de estar aqui e fazer esse diálogo com vocês. Então, muito obrigada. Professora, agradeço, sim, foi uma aula maravilhosa. Muito, muito obrigada. E acho que é uma boa reflexão para todos nós. E a gente tem aqui algumas perguntas. Então, a primeira pergunta é do professor Rubens. Fala. Para além da militância e ativismo, no sentido lato dos termos, e pensando em representação como uma construção social e cultural, que, parênteses, outros, fecha parênteses, caminhos possíveis você enxerga e apontaria para mudanças? Os caminhos possíveis para... Obrigada, Rubens, pela pergunta. Muito obrigada. Os caminhos possíveis para a mudança, que eu acho que a gente tem que pensar nesse contexto, né? São, principalmente, os campos que a gente atua, né? Então, como eu mencionei ali, os caminhos possíveis para a mudança para nós, professores, vai desde do nosso lugar de atuação, como é que a gente traz nas nossas ementas, como é que a gente considera essa temática dentro do nosso colegiado, dentro do nosso curso, dentro do currículo do curso que a gente atua, né? A gente presta atenção e observa como é que essas questões são tratadas e são abordadas, né? Então, essa é uma questão importante, né? De nós, dentro da nossa área de atuação, observar, e como questões simples, né? De nós pararmos e pensarmos. Durante esse ano, eu vou ministrar a disciplina de linguística aplicada, por exemplo, né? Dentro da disciplina de linguística aplicada, quem são os autores ou as autoras que eu estou considerando para trazer para essas reflexões, né? Então, essa é uma forma de nós pensarmos em inserir, né, essas reflexões dentro do campo da nossa própria área de atuação. Se estou tratando ou ministrando a disciplina de prática de ensino, né? Seja prática de ensino de línguas estrangeiras adicionais ou prática de ensino de língua portuguesa. Em que momento que eu trago reflexões dentro dessa disciplina que possibilita que as pessoas que estão fazendo o curso de letras possam ver as várias identidades que eles vão encontrar dentro da escola, no momento que estiverem atuando, né? Então, essas percepções são importantes. No momento que você vai fazer com os próprios professores em formação, análise de livro didático guiado pelo próprio PNLD, né? Então, como é que essas questões, elas passam a ser possíveis, né, de se fazer essas reflexões? Então, essa tem sido algumas das questões que a gente daí precisa pensar e refletir, parar, para ver como é que, né, que são as nossas atuações dentro do próprio curso. Quem é que ministra o curso de literatura, né? Ao ministrar o curso de literatura, por exemplo, né, quais são os livros que são escolhidos e adotados para o curso de literatura que vai se trabalhar, né? Tem referências que são adotadas, ou livros que você sugere que sejam livros que não sejam só de base eurocêntrica, né? Então, eu acho que a nossa atuação é um campo fértil para a gente trazer outras possibilidades, né? E que daí não precisa ir muito longe de pensar em atuar em associações ou questões nesse sentido, para daí poder estar abordando esses temas. Eu acho que essa é uma das questões que daí a gente pode, claro que pensar e possibilitar que os nossos alunos tenham acesso a uma bibliografia mais ampla, né? Ok, professora.
A próxima pergunta é da nossa aluna Manuela. Como professores de língua portuguesa podem abordar a questão da identidade racial nas suas aulas? Ótimo, é Manuela, né? Então, muito obrigada pela pergunta. Olha, nós trabalhamos, né? Então, nós da área do campo da linguagem, nós trabalhamos sempre com a questão do discurso, né? Seja discurso oral, discurso escrito e as várias possibilidades de multiletramentos aí, né? Então, a gente trabalha com imagem, com vídeos, hoje utilizando as novas tecnologias, né? Então, a gente tem uma possibilidade enorme de trabalho. E como a gente, para trabalhar com várias questões que envolvem a questão da linguagem, nós precisamos dos textos, né? Então, a gente pode trazer textos e temas que abordem a questão racial para trabalhar qualquer questão que a gente queira trabalhar, né? Então, essa é uma possibilidade de nós trazermos isso para dentro da área de língua portuguesa, por exemplo, né? E quando a gente traz e menciona sobre esses trabalhos, uma outra questão que eu acho que é importante é no momento que se vai fazer o planejamento no início do ano, como a nossa área permite que a gente trabalhe com temas diversos, né? É sempre perguntar para os alunos, né? Que temas vocês gostariam de discutir? Que questões vocês gostariam de abordar no momento que vai se trabalhar com as várias possibilidades de refletir sobre a questão da linguagem, né? De se fazer educação linguística. E as práticas sociais dos alunos, né? Trarão vários desses temas, né? E muitos outros. Então, aproveitar da experiência dos próprios alunos, né, para trazer questões que estão latentes dentro do cotidiano deles e para que nós possamos fazer esse diálogo mais relacionados com as práticas sociais dos alunos e que certamente temas como a questão de raça, gênero, classe, né, de forma interseccionada, aparecerão nos temas sugeridos pelos alunos e pelas alunas, né? Um outro formato e uma outra coisa que, como eu trabalho com análise de livro didático, que eu sempre acho que é importante que os professores podem fazer no contexto de sala de aula, é levar o livro didático e no momento que forem trabalhar com o livro, pedirem para os alunos que façam uma análise dos próprios livros didáticos, né? Façam uma análise dos próprios livros didáticos e pedindo para que esses alunos observem sobre quem são as pessoas representadas no livro didático, como é que elas são representadas, quais são os lugares de poder utilizados dentro dos livros didáticos, e quem são as pessoas que utilizam os lugares de poder. Por exemplo, quem são as pessoas que são representadas como professores, como médicos, dentistas, engenheiros dentro do livro didático, quem são as pessoas que são apresentadas exercendo atividades mais intelectualizadas, por exemplo, né? E daí, em cima dos resultados que se vai ter, o professor pode propor, junto com os próprios alunos, né, materiais didáticos que possam ser utilizados para complementar aquele material que apresenta lacunas de representatividade, né? Então, essa eu acho que é uma das formas, e que daí você pode trabalhar em formas de projetos, dividir em grupos, sugerir que os alunos façam pesquisa com a comunidade, né? Envolver os alunos em várias outras formas, né? E daí é o momento que a gente ocupa as várias outras possibilidades de pensar os gêneros, né? Textuais aí, que são tão necessários e importantes para o ensino de língua portuguesa, por exemplo, né? Então, muito obrigada, Manuela, pela questão. Muito obrigada. Uma outra questão agora é da professora Marta. Ela pergunta: professora Aparecida, você poderia explicar do que se trata a decolonialidade e sua relação com a perspectiva negra? Ótimo. A questão da decolonialidade e a questão da perspectiva negra, né? Eu não sei se está aparecendo, eu estou vendo aqui, desculpa, no YouTube, está aparecendo o meu texto, o meu PowerPoint ainda. É isso mesmo? Está lá? Será? Eu vou parar de compartilhar, deixa eu parar aqui de compartilhar. Ótimo, parei. Porque estava ainda aparecendo ali, e eu falei, mas por que está aparecendo? Ótimo, então eu parei de compartilhar. Então, a questão da decolonialidade e a questão da perspectiva negra, né, ela
ela se relaciona em vários sentidos, né? Ela se relaciona no sentido de a questão da colonialidade é como é que nós fomos colonizados, né? E a partir de como é que nós fomos colonizados, né? E fomos colonizados pelos portugueses e que tem uma perspectiva eurocêntrica, né? Então, isso tem um impacto de como é que nós vemos e nos vemos dentro desse contexto, né? E daí toda aquela questão de ter a pessoa branca como norma, né? Que é a questão da branquitude. Isso tem um impacto na forma como a pessoa negra se vê dentro desse contexto, né? E daí a gente passa a perceber, por exemplo, dando mais uma vez o exemplo do livro didático. Quando a gente vai fazer análise do livro didático, por exemplo, né, nós percebemos o quanto que os livros didáticos são eurocêntricos, o quanto que as pessoas negras não são representadas dentro do livro didático, né? Então, isso apresenta uma perspectiva colonial. Então, nós temos que fazer um processo de decolonização, né? Que daí, sim, as pessoas que são 56% das pessoas que residem no Brasil, né, que elas possam ser representadas nesses vários espaços sociais. E isso é adotar uma perspectiva decolonial, né? Então, é dentro dessa perspectiva que a gente tem que entender como é que a gente faz uma perspectiva de decolonialização do currículo, né? Como os exemplos que eu dei, no momento que nós vamos observar as nossas ementas, quais são as nossas escolhas teóricas, quem são os autores que nós utilizamos, e por que nós utilizamos aqueles autores, sendo que no Brasil tem 56% da população que é negra, né? Por que a gente ainda continua utilizando referências, né, que são referências eurocêntricas? Isso mostra a nossa dependência, né, dessa perspectiva colonialista, né? E eurocêntrica. E daí nós temos que aprender a quebrar essas barreiras e adotar uma perspectiva decolonial, a adotar epistemologias, né, e teorias sendo produzidas por pessoas que, de fato, estão residindo dentro desse espaço, que é o Brasil, que nada é melhor do que pessoas brasileiras, né, para produzirem conhecimento, epistemologias, para dentro do próprio espaço, porque somos nós que estamos morando dentro desse espaço. Somos nós que entendemos como é que determinadas questões fazem sentido para nós e para o nosso currículo, né? E não ir buscar, fora do contexto do Brasil, epistemologias e implantar essas epistemologias dentro do nosso contexto. Então, isso, o que eu acabei de mencionar, é adotar uma perspectiva decolonial. E adotar essa perspectiva decolonial é entender que no Brasil, né, majoritariamente somos negros, mulheres, né, e que tem um contingente importante de pessoas indígenas e que precisam estar representadas e representados no nosso currículo e na forma como a gente atua e na forma com que a gente discute e pensa a questão do conhecimento nas nossas relações sociais, nas nossas práticas sociais, e que isso tem um impacto, a partir da universidade, na escola também, na educação básica, né? Então, essas são algumas dessas reflexões que a gente pode pensar nessa questão da decolonialidade, né? Mas muito obrigada pela pergunta. E uma pergunta do Cadil Batista. Então, ele pergunta: professora, o que você acha do sincretismo religioso como forma de os negros manterem a sua identidade? Isso. Olha, a questão da religiosidade, né, é uma questão que é da pessoalidade, e as pessoas, elas têm as suas religiões, né, de acordo com as suas experiências, que algumas vezes são perpassadas de família, outras vezes são experimentadas, e as pessoas acabam adquirindo, resolvendo, fazendo parte daquelas religiões, né? Conforme as experiências que elas vão tendo, né? E como qualquer outra religião que nós temos dentro do contexto brasileiro, né?
nós temos que respeitar as escolhas das pessoas como parte das perspectivas identitárias, né? E que as pessoas fazem as suas opções, né? Então, a religiosidade é uma questão da pessoalidade, da identidade de cada indivíduo, né? E que nós temos que respeitar e entender que o espaço da escola, o espaço da universidade, ou qualquer outro espaço, né? A religião deve ser entendida como laica, né? E que as pessoas fazem as suas opções, né? E que todos nós temos que respeitar essas individualidades, né? E saber que cada uma dessas pessoas faz as suas opções, né? E que depende da individualidade de cada uma dessas pessoas, né? Que algumas vezes são adquiridas e perpassadas, né? Por família, outras vezes as pessoas experimentam e fazem as suas opções, como são feitas em qualquer outra religião. As pessoas migram, né? As pessoas adquirem, passam a fazer parte, fazem leituras, adquirem e acham que aquela religião é a religião melhor, adotada para o estilo ou para a possibilidade de vida dela, né? Então, nós temos que entender que a religião e os espaços de religiosidade têm que ser respeitados. Né? Acho que está chegando mais uma pergunta aqui. Uhum. É uma pergunta da professora Carolina. Sim. Em geral, trazemos teóricos para as nossas aulas, que já são, aspas, consagrados. São referências na área. Como trazer um estudioso negro sem que ele ainda não seja reconhecido como tal no meio acadêmico? Uhum. Ótimo. Muito obrigada, Caroline, né? Então, essa é uma questão, né, que, por exemplo, hoje, quando nós pensamos no contexto ou na área, né, dos estudos da linguagem, no contexto brasileiro, nós temos um contingente importante de pesquisadores negros e negras, né, que estão refletindo sobre a área da linguagem, né? Agora, a questão é, pelo fato de que a universidade de base eurocêntrica, ela sempre aborda e sempre traz teóricos e teóricas e traz epistemologias eurocêntricas, né? Então, isso passa a ser repercutido dentro do ambiente da universidade, sempre trazendo e tratado de autores e autoras, né? Que têm esse reconhecimento, né? E que não é trazido, ou não é pensado, ou não é abordado, ou não é feito um esforço de trazer autores e autoras que sejam, talvez, não tão conhecidos, mas que estão produzindo epistemologias, teorias e conhecimento acerca da nossa área de atuação, que são negros e negras, né? Então, aí nós temos também que nós, como professores e professoras, né, ter essa responsabilidade de exercer uma educação antirracista, né? E, através da nossa ação individual, procurar por professores e professoras e pesquisadores e pesquisadoras na nossa área de conhecimento que sejam negros, negras e indígenas e trazer para que possam ser discutidos nos nossos espaços também, né? E daí não sempre, talvez, ficar na repetição sempre daqueles mesmos autores que são citados por todas e por todas, né? Então, fazer esse esforço de ir procurar por outros autores e autoras que também estão atuando dentro da área, né? E que talvez não sejam tão conhecidos ainda, né? Mas que têm contribuições importantes, né? E que podem colaborar para as várias reflexões que a gente pode fazer dentro da nossa área de atuação. Então, dentro daqueles dossiês que eu trouxe, que eu mostrei ali, né, como exemplo de dossiês, hoje nós temos no Brasil dossiês, somente dossiês que abordam sobre a questão racial, que trazem desde a aula da área de estudos da linguagem, né, de língua portuguesa ou língua adicional, da linguística aplicada, os estudos de literatura, né, pesquisadores negras e negras, né, tem um grande contingente. E aqueles dossiês que eu mostrei,
é um exemplo disso, né? Além de vários outros pesquisadores e pesquisadoras também fora do contexto brasileiro, que também são negros e negras e que têm produzido teorias e epistemologias que se relacionam com a área dos estudos da linguagem, né? E o que exige de nós, como professores e professoras, é que a gente faça esse esforço de procurar um pouco mais, de ir atrás de pesquisadores e pesquisadoras que não sejam aqueles que são citados sempre, né? Mas que a gente tente e procurar por outras possibilidades, né? Então, seria isso. Mas muito obrigada, Carolina. Obrigada. Bom, professora, acho que você está acompanhando pelo YouTube há muito tempo. Sim, estou vendo. Né, a sua fala, e eu, mais uma vez, agradeço, né, todo o ensinamento passado hoje, né, e graças a Deus a gente está numa sociedade que está evoluindo, que permite que essa discussão seja trazida à tona, né, porque eu que sou um pouco mais velha, eu venho de uma sociedade em que até pronunciar a palavra negro era uma injúria. Eu sou, né, toda eurodescendente, numa família eurodescendente, e estudei numa escola extremamente católica, apostólica, romana, com quem nunca convivi com um negro em toda a minha vida escolar, porque a escola que eu estudava não admitia negros. Uma escola, né, aqui de Santos, super tradicional, religiosa. Hoje ela admite, mas quando eu estudei pré-primário, fundamental 1, 2, era uma escola que não admitia negros. Então, nem se podia discutir toda essa questão. Então, acho que, graças a Deus, a gente está numa sociedade que está evoluindo e permite toda essa questão da diversidade seja trazida à tona, e o Instituto Federal também dá bastante espaço para a gente discutir isso. Porque a gente ainda sabe que, mesmo no meio escolar, apesar de estarmos em pleno século XXI, a gente ainda tem assuntos que são assuntos tabus em algumas escolas que não admitem, né, esse tipo de discussão, né? Acho que talvez também você tenha contato aqui. Como eu sou santista, vivi minha vida inteira aqui, eu tenho muito contato e eu sei de alguns espaços escolares em que não se admite essa discussão ligada à diversidade, né? Infelizmente. Uhum. Mas, assim, a gente, no curso de letras, a gente está formando nossos professores para que eles também sejam, né, disseminadores dessas ideias e possam levar aos espaços das salas de aula onde eles forem atuar, né, toda essa discussão, para que a gente possa ter, quiçá um dia, né, uma sociedade mais justa, mais igualitária e mais humana, né? Porque, afinal, somos seres humanos. Às vezes, agimos um pouco fora da humanidade, mas somos seres humanos, né? Quem sabe a gente consiga construir essa sociedade aí mais humana. Então, agradeço mesmo muito, muito, né, a sua disponibilidade. Tenho certeza que todo mundo aprendeu demais hoje. Muito obrigada, Kátia. Muito obrigada. As suas reflexões, né, o que você trouxe agora no final, né, esses relatos, eles são de extrema relevância, né, e importância, porque demonstram, né, a sociedade que a gente mora, e outra também demonstra um pouco, né, que como que a gente foi educado, né, na nossa sociedade, que permite com que várias questões foram construídas para nós, né, entre elas as questões de racismo, preconceito, discriminação, não foram construídas por nós, foram construídas para nós, né, e a gente vive nessa sociedade que demonstra o racismo estrutural, a todo momento, né? Seja nas instituições, seja no judiciário, no legislativo, né? E daí, nesse momento que a gente percebe a questão da importância nossa de formadores, de professores e professoras, né? Para que a gente possa discutir e trazer essas reflexões, para que a gente tenha, né, de fato, a possibilidade de ter uma sociedade mais equitativa, mais justa,
mais humana, que consiga entender e perceber que os lugares de privilégios, né, que por conta das experiências e como é que se deu a construção da sociedade brasileira, por conta de uma experiência escravocrata muito longe, por muitos anos que a gente teve, né, e o impacto que essas experiências acabam tendo, inclusive até hoje, né, nas nossas relações sociais, né? E por conta disso, a nossa responsabilidade como formadoras e formadores de professores, né, acaba sendo ainda maior, né, de propiciar e pensar ações dentro dos cursos de formação de professores que possam refletir sobre essas questões, para que depois as pessoas que foram formadas dentro das instituições em que a gente está, que eles possam ir para as escolas e terem ações e atuações que possibilitem que a gente não tenha mais, né, as questões do racismo estrutural da forma como está. E pensar também que a nossa atuação pode parecer pequena, ou pode parecer que individualmente a gente consegue fazer muito pouco, e de fato, individualmente a gente consegue fazer muito pouco, né? No entanto, as nossas ações individuais são as ações individuais que nos colocam em grupos, que nos colocam em coletivos, que nos colocam em associações, que nos coloca em lugares depois que nós podemos agir coletivamente para mudar políticas públicas, né? E essas políticas públicas, no nosso caso, são políticas educacionais, como, por exemplo, o PNLD. O PNLD surgiu porque nós tínhamos um grupo de pesquisadores e pesquisadoras que, ao construir a política do PNLD, pensaram dentro da política do PNLD, que dentro da política do PNLD, que é o Programa Nacional do Livro Didático, não pode ter, dentro do livro didático, questões que demonstrem racismo, preconceito, discriminação, xenofobia, misoginia, né? E as pessoas que construíram essa política, né, passaram por experiências anteriores, como a universidade, tiveram acesso a reflexões teóricas que possibilitou que esse grupo chegasse a consenso. Como é o caso, por exemplo, da Lei 10.639, de 2003, que torna obrigatório o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana, também foi um grupo de pesquisadores e pesquisadoras negros e negras que, através de associações, né, e que estavam representados em alguns comitês e que fizeram pressão para a sociedade para que a Lei 10.639, por exemplo, ela mudasse e pudesse mudar a LDB e que ela tivesse essa obrigatoriedade, né? E por conta dessa obrigatoriedade, do ponto de vista da mudança da LDB, né, nós tivemos várias mudanças. Então, desde o último censo, que foi feito o censo do ano de 2000, por exemplo, né, nós, negros e negras, no último censo, estávamos lá colocados como 43%, se não me engano, da população brasileira. Por conta das várias discussões que a gente acabou tendo, por conta da Lei 10.639, que seria História e Cultura Afro-Brasileira e Africana em todo o currículo escolar, né? E também por conta das ações afirmativas, das discussões que nós tivemos sobre as questões das cotas nas universidades, nas cotas nas empresas e nas cotas em vários outros segmentos sociais, né? Isso possibilitou diversas discussões, e essas discussões passaram a fazer parte das nossas famílias, né? E as nossas famílias passaram a ter um entendimento melhor, né, acerca do seu próprio pertencimento racial, né? E isso possibilitou que hoje, né, esse contingente de pessoas que são pretas e pardas dentro do IBGE são 56% da população. Esses 56% da população, né, possibilita que, quando sejam pensadas políticas públicas, como, por exemplo, política de moradia, política de acesso à escola, política de acesso à universidade, política de acesso médico, políticas de emprego, né, elas têm que passar por esse demarcador, ou por esse recorte racial, né, que vem interseccionado com a questão de gênero e classe social. Então, hoje a gente tem políticas públicas
e dentro das políticas públicas, políticas educacionais importantes, né, que acabam refletindo dentro da universidade e dentro da escola. E com isso a gente pode mudar, né, várias posições que até antes não eram possíveis e não eram pensadas, né, para que a gente tenha, de fato, uma sociedade mais equitativa, que é isso que a gente precisa, ter essa distribuição de 56% da população negra brasileira, que ela esteja em todos os espaços sociais, que eles estejam como médicos, dentistas, engenheiros, advogados, como professores dentro das universidades, né? Então, como alunos e alunas dentro da universidade, para que a gente depois possa ver essa sociedade, né? E essas pessoas atuando em vários segmentos sociais, e que a gente não tenha que ver a população negra, né, passando por experiências, como foi a experiência que ocorreu no último dia 19 de novembro, né, e que aquilo demonstra um ato de um racismo estrutural e institucionalizado, né, e que nós temos que pensar e refletir sobre essas questões, e que perpassam pela universidade, que depois a universidade vai para os alunos dentro do contexto da escola, para os alunos dentro do contexto da escola, vai para as famílias, que vai para os vários lugares de atuação que cada uma dessas pessoas estarão indo, né? E que essas pessoas, nos seus lugares de atuação, elas exigirão e farão mudanças significativas, né? Então, o nosso papel dentro da universidade, dos cursos de formação, né, ele é de extrema relevância e importância, e daí o convite, né, de chamar todas as pessoas a fazer essas reflexões. Sejamos nós pessoas negras, pessoas brancas, pessoas indígenas, as pessoas amarelas, que são as pessoas, né, asiáticas. Então, todos e todas nós somos chamados a essa responsabilidade, né, para que a gente possa fazer essas reflexões em todos os nossos locais de atuação. Porque cada uma dessas ações, que são ações antirracistas, né, elas passam a ter um significado diferente no nosso lugar de atuação. Porque cada vez que tiver uma ocorrência, uma evidência, ou uma questão de racismo que esteja ocorrendo, nós podemos intervir, nós podemos colaborar com as reflexões. Que a gente teve a possibilidade de ter reflexões, de ter argumentos, né, para pensar essas reflexões. Então, eu acho que é um pouco disso, do que essa fala que eu fiz demonstrando através de vários, né, exemplos, desde as experiências das pessoas que trouxeram essas duas narrativas, experiências que elas tiveram na família, experiências que elas tiveram na escola, experiências que elas tiveram na universidade, e depois experiências que elas têm no campo de atuação, né? E cada uma dessas pessoas, né, elas vão modificando os seus lugares de atuação para que a gente tenha, né, uma sociedade mais justa. Já houve muita mudança ocorreu e tem ocorrido, né? Hoje nós já temos dentro dos programas de pós-graduação, por exemplo, linhas de pesquisas que estão voltadas para essa questão. Temos dentro das associações, das várias associações, grupos temáticos que têm refletido sobre as questões de raça interseccionada, né? Então, nós estamos fazendo muitos avanços, né? Mas precisamos de mais ainda, né? Do que temos nesse momento, né? Porque as questões do racismo estrutural, elas se mostram evidentes cotidianamente, diariamente, né? E daí nós precisamos desafiar, desconstruir e construir juntos, né? Todos e todas, uma sociedade mais justa, mais igualitária, mais equitativa e mais humana, né? Então, é isso. Muito obrigada, professora Kátia, obrigado, Rubens, e obrigado a todas e todos que participaram, né, no chat ali, mandando perguntas e mandando, né, reflexões, junto comigo, para que a gente pudesse construir junto essa nossa conversa. Então, muito obrigada.